O 25 de Abril foi há 41 anos, já foi há muito tempo. Eu já faço parte de uma geração pós-Abril, portanto terei porventura uma responsabilidade acrescida de falar ou de evocar, não vou falar de Abril, vou evocar Abril. Eu penso que mais importante que ter um texto, mais importante que as palavras são as emoções. Eu optei por ter um esqueleto do que eu vou dizer, ir falando sobre os assuntos ao sabor do coração. Perguntaram-me porquê que eu não pus um cravo no meu peito. Quando o país estiver exatamente no espírito de Abril, eu serei o primeiro. Não é por acaso que o tema que eu procurei falar foi o que vocês estão ali a ver. E veem aqui esta palavra que está democracia entre aspas. Eu estive na dúvida se havia de pôr democracia ou ditadura. Mas como estamos no espírito de Abril, optei por democracia entre aspas. Não sou um homem de hipocrisia, sou um homem de factos e gostaria de começar por fazer uma pequena retrospectiva do que era o antigo regime. Aquilo que eu designei por o tempo da outra senhora, que era caracterizado por quê? Por um regime ditatorial de partido único, persecutório, discricionário, prepotente. Tinha um instrumento de repressão política que era a PIDE, cuja missão fundamental era desencorajar a oposição e os oponentes ao Estado Novo. Eu posso contar aqui um pequeno caso pessoal. Nos anos 60, antes de 68, tinha eu 5, 6, 7, 8 anos de idade. Quem conhece Lisboa, morava eu numa zona considerada operária, em Alcântara, Rua de Santo Amaro, Alto de Santo Amaro. Estava eu a brincar naquela igreja, quando nós brincávamos antigamente, não havia computadores nem iPads naquela época para as crianças, e houve um burburinho. Posso contar outros casos, mas esse experienciei eu. E qual foi o burburinho? Foi um vizinho meu, pessoa da ordem dos 60 e tal anos, que se mandou da terceira andar da janela, poucos momentos depois de chegar uma carrinha com 2 agentes da PIDE. Deixo-te a pergunta porque seria. Isto era o regime que tínhamos na altura. Tínhamos também a censura prévia, que é uma coisa parecida ao projeto que entrou hoje na Assembleia da República, relativamente às eleições. Por isso é que eu não uso o cravo também hoje. Tínhamos a pobreza e o analfabetismo. Tínhamos o trabalho precário infantil. Agora temos trabalho precário, porventura no infantil. Tínhamos uma economia em grandes grupos. Se calhar temos aqui outro ponto comum relativamente ao anterior regime. Tínhamos o fado, tínhamos o futebol e Fátima os 3 Fs, muito conhecidos na época, aqueles que são mais antigos. Felizmente aqui uma juventude significativa. E há uma coisa que eu vou falar para tirar equívocos. A culminar tudo isto, nos anos 60, tivemos uma guerra colonial em que os políticos na altura diziam que estávamos orgulhosamente sós. Estávamos sós. Mesmo os nossos aliados tradicionais, numa altura de Guerra Fria, estavam contra nós. Porventura, os únicos aliados que tínhamos chamavam-se Espanha, Rodésia e África do Sul. E antes de passar ao slide seguinte, uma das coisas que consta é os militares fizeram o 25 de Abril porque não queriam ir à guerra, porque não queriam a guerra. É mentira. Porque aqueles que fizeram o 25 de Abril já tinham 1, ou 2, ou 3 comissões e conheciam a guerra na pele. Agora, eu tinha uma outra visão, que era um Estado tem que ter objetivos estratégicos. Aqueles que são vitais não podem ser negociados na cena internacional. Podemos utilizar a estratégia económica, a estratégia financeira, a estratégia política, cultural, CPLP. E quando não são negociáveis, temos a estratégia total, que inclui a estratégia militar.
A estratégia militar não é um fim em si próprio. É um instrumento que se utiliza para o Estado ter tempo e espaço de manobra para resolver os seus problemas. E é nesse sentido que os militares fizeram o 25 de Abril por causa da guerra também, e não pelo que consta. Pediam assim, gostaria de falar muito sucintamente das razões efetivas do 25 de Abril. Acabar com a guerra, e agora já todos sabemos, inequivocamente, o que é que significa efetivamente acabar com a guerra. E a segunda, instaurar um regime democrático. Há uma outra que eu quero falar, que também consta muito, por desconhecimento ou má fé, não sei, que é, os militares fizeram o 25 de Abril por questões corporativas. Mentira. Porquê? Havia um problema grave no ultramar, que era o enquadramento das unidades. E então procurou-se, através de 2 decretos, arranjar oficiais de aviário para em 2, 3, 4, 5 meses, 1, 2, 3 anos, passarem para capitães, irem comandar homens em combate sem qualquer experiência. Havia problemas de salto de antiguidade dos militares do quadro que vinham da Academia Militar, destes militares, no bom sentido e com toda a intenção, que estavam a servir o país, que vamos chamar militares de aviário, para essa expressão. E, de facto, há 6, 7 ou 8 meses atrás, começou a ser as razões das reuniões também este facto. E a demonstrar o que eu estou a dizer é que os 2 decretos foram revogados muito antes do 25 de Abril pelo Governo. Mas os militares sofreram aumentos de ordenados. Portanto, quando alguém vem dizer que foi por razões corporativas com o 25 de Abril, está a mentir. Ou de boa fé, por ignorância, ou por má fé. Ora, estamos aqui a evocar Abril, que seria evocar Abril sem evocar os homens do 25 de Abril. E gostaria que me acompanhassem no raciocínio. Eu falo aqui em coragem, em determinação e em visão. Mas queria que visse a coisa de um outro aspecto. Não é aquela coragem do militar que está em operações, que tem uma marca na pele, ou que já esteve, ou que é ferido e que é recuado para a retaguarda, que é recuperado e que sabe que tem uma retaguarda. Pensem neste aspecto. Os militares que fizeram o 25 de Abril no anterior regime sabiam que era ou a vitória ou a desgraça, porque não tinham retaguarda. Sabem daquela história que Salgueiro Maia levou uma granada no bolso. Não usou, felizmente. Portanto, vejam as coisas em termos de coragem, determinação e visão neste aspecto. Estavam a fazer uma coisa que não havia outra alternativa. Tinham mesmo que vencer. A questão do desapego material está inerente também, quer no próprio ato em si do 25 de Abril, quer no posterior. Alguém conhece algum militar, efetivamente digno desse nome, de Abril, que tenha usufruído do poder durante os 2 anos em que os militares tiveram um certo protagonismo em termos pessoais? Algum pertenceu a alguma jota? Algum pertenceu a uma distrital ou a uma conselhia de um partido? Algum subiu para algum Conselho Nacional? Algum foi para alguma empresa em função desse carreirismo? Algum foi para deputado em função disso? Nenhum. Aquele slide é importante porque é profético. Salgueiro Maia, eu não me importo de interromper, o Sr. Secretário-Geral, é uma honra e um privilégio, se fizer o prazer, gostaria de me acompanhar. Como eu estava a dizer, Salgueiro Maia morreu em 92. Estas afirmações são proféticas. Em 92, ou antes de 92. Eu gostaria agora, como se costuma dizer, ir a Roma e não ver o Papa é frustrante. Portanto, eu estar a falar do 25 de Abril sem falar de qualquer coisa do que se passou no 25 de Abril, para passar o próximo. Qualquer coisa do que se passou no 25 de Abril é ir a Roma e não ver o Papa.
Eu vou-vos contar uma história, não vou contar, vou citar aqui de um livro. Peço antecipadamente desculpa, porque naqueles diálogos via rádio, com a emoção dos factos, eu vou ter que citar um vernáculo. Vou ver se tenho coragem para tal. Os senhores, nomeadamente, me peçam desculpa. Mas antes de falar, eu gostaria de dizer o que está ali. O que é que está ali? Está ali um documento que está assinado por Salgueiro Maia, sobre a operação. É o dispositivo em si. Ele não está naturalmente à escala. Aqui temos o Tejo. Este retângulozinho aqui é o Terreiro do Paço. Temos ali a Rua do Ouro, a Rua Augusta e a Rua da Prata. A questão que eu vos vou falar, este pequeno incidente, que nem vem nos filmes, nem vem nos documentários, poucas pessoas em Portugal saberão, vão ficar vocês a saber. Passou-se aonde? O drama passou-se entre a Rua do Arsenal e aqui a Ribeira das Valves. Eu vou passar a citar. Para enquadrar no que eu vou dizer, vamos compreender o seguinte: o regime sabia que ia acontecer alguma coisa. A PIDE estava à porta das unidades. Os militares, quando saiu a CIU, o PT com as famílias, eram perseguidos. Não é por acaso que houve o levantamento das Caldas da Rainha. O levantamento das Caldas da Rainha teve fundamentalmente uma coisa. À boa maneira portuguesa, havia um primeiro plano de operações que o hotel fez e que estava pela rama. E os homens de Tax e de Santarém disseram: nós não alinhamos disso, não contem connosco. Mas a coisa já estava tão empolgada e havia unidades que queriam mesmo sair, estava complicado. Houve o problema da demissão de Spindler e de Costa Gomes, os mais antigos saberão isto, e houve aquele movimento, alguns sairiam mais, não saíram. Bom, o que é que aconteceu? O regime deu ordem a Santa Margarida, que é a unidade que ainda hoje onde se concentram os maiores, portanto a Força Ofensiva Blindada de Portugal, para avançar com carros de combate para a Cavalaria 7 em Belém. Cavalaria 7 e Lanças da Rainha, Lanças 2 sempre foram as unidades dos regimes que eram monárquicos, por alguma razão então sempre tiveram em Belém, quase sempre. Portanto, eles foram para lá como uma reserva do regime perante uma necessidade. E são esses carros de combate que estão à ordem do regime que fizeram a diferença num pequeno pormenor que eu vos vou contar. Há uma primeira leva de uma primeira força comandada por David e Silva que se junta, que avança e que se junta a Salgueiro Maia. Há uma segunda leva comandada já num patamar mais elevado pelo segundo comandante de Cavalaria 7, Durando Almeida, que avança e diz que só entrega os seus meios a um militar da sua unidade, que era David e Silva, que já estava juntamente com a Salgueiro Maia. E a terceira leva, que vai com o Coronel Romeiras, comandante. O drama passa-se neste momento. Imaginem vocês a coesão moral que tem que existir para uma pessoa estar com uma arma apontada por um general à cabeça e dizer não e ser escoltado pela PIDE. E depois haver um soldado dele que presenciou isto tudo, que recebe ordem para avançar e destruir. Ao avançar e destruir, o carro de combate estava já com o sistema de armas montado. Era só fazer uma coisa assim. Era só isto. E era a desgraça, porque do lado de Salgueiro Maia não havia meios ao mesmo nível em termos de potencial de combate. Eu vou ler aqui isto, que está praticamente na primeira pessoa, que é o Alfer Souto Maior. E diz ele assim: na madrugada do dia 25, cerca das 5 horas, o Coronel de Cavalaria António Romeira Júnior, comandante de Cavalaria 7, recebe ordem do Ministro do Exército, General Andrade e Silva, para enviar uma força para o Terreiro do Paço, a fim de fazer face a uma outra força que se deslocava da EPC para lá. Nas comunicações interceptadas pela Escola Prática de Cavalaria, daí que as citações que vou fazer são reais, ouve-se o Ministro dizer: veja se consegue salvar esta coisa, pois estamos todos cercados. A força disponível para ser enviada para o local era constituída por viaturas AML e outras, que vou passar à frente, comandadas por David e Silva. Pelo Alfer David e Silva. Assim que chegou ao Terreiro do Paço, apresenta-se Salgueiro Maia, que também tinha acabado de chegar, e coloca-se ao lado dos revoltosos. Logo a seguir, em Cavalaria 7 é constituída uma outra força, comandada pelo Tenente-Coronel de Cavalaria Ferrando de Almeida, que é o segundo comandante, que avança também para lá, e essa força junta-se a Salgueiro Maia. Vamos agora à parte mais importante. A terceira força a ser aprontada por Cavalaria 7 foi o pelotão de carros de combate,
do Regimento de Cavalaria 4 de Santa Margarida, que lhe havia sido dado em reforço. Cerca das 7 horas da manhã, o Coronel Romeiras, que era o comandante desse regimento, de Cavalaria 7, recebe ordem para avançar com mais forças para o terreno do Paço e decide empregar o pelotão de carros de combate que recebeu de reforço de Cavalaria 4 de Santa Margarida, em conjunção com outras forças. A força desce a calçada da Ajuda e dirige para a Avenida 24 de Julho em direção ao terreno do Paço, com a intenção de garantir a segurança do Ministério do Exército, para na Avenida 24 de Julho por diversas vezes para que o Brigadeiro Junqueira dos Reis se possa inteirar da evolução da situação. Era o segundo comandante da região militar de Lisboa. E com ele, fixem este nome, que é o indivíduo que vai protagonizar o drama que eu referi. Chegados ao Largo do Corpo Santo, Cavalaria 4 é dividida em duas secções. Uma secção de carros de combate segue no enfiamento à Avenida Ribeiro das Naus, que é aquela mais junto ao teste que eu contei há pouco, sob o comando do Major Pato Anselmo, e a segunda parelha situa-se no enfiamento da Rua do Arsenal. É junto destes últimos que se encontram o Coronel Romeiras e o Alferes Soutomaior. Fixem este nome. É perante estes oficiais que se dá o episódio do parlamentar revoltoso Tenente Coronel Mancilha Assunção, que é atualmente Major-General, e o Brigadeiro Junqueira dos Reis. Ele vai conferenciar a Ordem de Salgueiro Meia, leva 2 sopapos, é Alferes, faz continência e retira-se. É um incidente que não está aqui no livro. Os 2 carros de combate que se encontravam no enfiamento da Avenida Ribeira das Naus, comandados pelo Major Pato Anselmo, rendem-se às forças revoltosas. Apercebendo-se que tinha perdido estes 2 carros de combate, o Coronel Romeiras decide dividir os 2 carros de combate que lhe restavam, os tais que estavam na Rua do Arsenal, enviando o carro de combate ao Alferes Soutomaior para o enfiamento da Avenida Ribeira das Naus, ficando com o outro no enfiamento da Rua do Arsenal, quando o Alferes Soutomaior toma posição e lhe é determinada, vê-se frente a frente com um dos seus carros de combate que tinha rendido e tinha apontado a peça a ele. Logo reposicionado às forças, o Brigadeiro Junqueira dos Reis dá ordem para que se tome pela força o Ministério do Exército, se necessário com recurso aos carros de combate. A ordem não foi cumprida por ser considerada desajustada pelo Coronel Romeiras, que era o comandante de Cavalaria 7 e comandante das forças, estas últimas que tinham seguido. O Alferes Soutomaior encontra-se frente a frente com os seus próprios carros de combate, agora sob o comando do Alferes David e Silva. O convívio e o conhecimento mútuo destes 2 alferes evita o confronto direto entre David e Silva. O David e Silva diz via rádio ao Alferes Soutomaior. Isto são citações que existem e estão registadas. Cuidado, eu estou aqui. Ao que o Alferes Soutomaior responde. Está tranquilo. Tinham as peças apontadas um ao outro. O Brigadeiro Junqueira dos Reis dá ordem direta ao Alferes Soutomaior para que este abra fogo imediatamente, dizendo que arrase o terreiro do Paço. Mas este, tentando ganhar tempo, procura uma aberta da direção do Tejo, que lhe permitisse descarregar a munição que tinha no carro de combate. À sua esquerda encontrava-se o Ministério da Marinha e do Exército, ou seja, os Torreões e o terreiro do Paço. À sua frente tinha o seu camarada David e Silva e um dos seus carros de combate com uma das suas guarnições do seu interior, com a peça apontada para ele também. Mais à direita, o cais de desembarque dos Caceiros e centenas de civis, e na única aberta que tinha para o Tejo estava a passar um enorme petroleiro. O Brigadeiro Junqueira dos Reis sobe para o seu carro de combate, grita-lhe que é para a frente que deve disparar. Porquê? Porque sente que ele está a dirigir a peça do carro de combate para o Tejo. É então que o Alferes Soutomaior se recusa a fazê-lo. Sobre uma imensa pressão, o Brigadeiro Reis retira-lhe a pistola e aponta à cabeça. Repete novamente a ordem de fogo. Recordo que era só carregar num botão o que ele tinha que fazer. O Alferes reafirma a sua recusa e o Alferes Reis dá-lhe a voz de prisão. Enquanto se retira do seu carro de combate, houve ainda o Brigadeiro a ordenar ao seu apontador. Ele era o chefe de viatura, estava na torre do carro, o apontador está mais abaixo. Também tem comandamento sobre o sistema de força. É um soldado, que agora vai estar ele com uma arma apontada a ele, e é um oficial general que está a apontar. E ainda houve o Brigadeiro a ordenar ao seu apontador que abra fogo. E é com alegria na alma que ouve o seu homem responder: sem o nosso Alferes a gente não faz nada. O Alferes segue rumo a Cavalaria 2, ao Regimento de Lanceiros 2, num jipe, acompanhado por um agente da PIB-DGS, e no seu íntimo goza a imenso prazer que sentiu pela fidelidade dos seus homens, que só na cavalaria se vive e cultiva a disciplina desta forma.
E agora peço desculpa ao vernáculo que vou dizer. É nesse momento que ao fez David e Silva ouve através do rádio a Brigada Junqueira dos Reis a dizer: Meu general, referente ao comandante em ligação ao rádio da região militar de Lisboa. O Alfés está preso, a guarnição não me obedece e eu não sei mexer nesta. No entender do capitão Salgueiro Maia, deve-se ao Alfés submeter às suas guarnições e à sua disciplina a vitória no 25 de Abril. Se os carros de combate de Cavalaria 7, aliás, de Cavalaria 4 de Santa Margarida, que estavam em Cavalaria 7, se tivessem aberto fogo pelo regime, tudo teria sido diferente. Podia agora o próximo slide, por favor. Retomando agora, portanto, a exposição que eu vos estava a referir. Falei-vos do 25 de Abril, deis a conhecer este pequeno incidente. Vou agora falar do pós, que é um problema que normalmente os militares, nomeadamente os americanos, a estratégia americana, nunca pensam quando se metem em trabalhos. É o day after. Eles pensaram nisso também. No período do pós-25 de Abril, entre 74 e 76, há um processo completo que é designado por PREC, período revolucionário em curso. Há forças de extrema-esquerda que se infiltram no sistema institucional, das Forças Armadas, não vamos falar nisso. A finalidade do movimento das Forças Armadas era atribuir finalmente o destino de Portugal aos portugueses. Há três pilares, que são três marcos de vitória, que é as eleições para a Assembleia Constituinte, onde partiu a atual Constituição que nós temos antes de ser revista e que materializa o atual regime constitucional da Terceira República. As eleições para a Assembleia da República, que foram no ano seguinte, que foi ganha pelo PS e que foi indigitado depois como Primeiro-Ministro eleito Mário Soares. E as eleições passadas alguns meses para o Presidente da República. E julgo que poderemos dizer que foi missão cumprida. Depois há um período em que os militares passam de imprescindíveis a descartáveis. Eu penso que os militares devem ter o protagonismo que teria que ser óbvio naquele período de transição, nem serão descartáveis como a imagem que se procura dar agora. Há uma coisa que é a condição militar que tem a ver com tudo isto. A condição militar é aquilo que se passou com o Alfés Souto Tomé e com aquele soldado. Se calhar numa repartição de finanças não se passava. Podia dar outros exemplos. Eu falo em formatação de valores, porque é mais do que formação. É a formação com a garantia que esses valores estão de facto imbuídos no sistema e na instituição. E é a defesa do país e é a exclusiva dedicação à nação. Não é por acaso que há pilotos oriundos das Forças Armadas que estão neste momento a querer fazer uma greve na TAP e há outros que ganham 10% do que eles ganham e continuam a cumprir as suas missões sem qualquer problema. Isto é um pequeno exemplo. Depois seguiu-se o período de 74 a 82, na vigência do Conselho da Revolução. Foi diabolizado. Os políticos são assim. Mas se formos a ver uma coisa que era necessária, o que é que fazia o Conselho da Revolução? Primeiramente estava previsto na Constituição inicial. E depois tinha duas missões. Uma que era de órgão consultor do Presidente da República, que é agora o atual Conselho de Estado. E outro que era o garante da Constituição, que é agora muito mais dispendioso do Conselho da Revolução, o Tribunal Constitucional, que tem uns automóveis a mais, segundo consta ultimamente. Depois houve a evolução até à atualidade. A primeira imagem que se procura dar das Forças Armadas é: estamos em crise, não precisamos de militares, que isso é um luxo. Vamos mais longe, temos que compreender isto, que até o próprio Ministro da Defesa, ao fim de 15 dias de tomar de posse, disse isso perante os militares. Esquece de dizer que os militares têm, se calhar vocês não sabem, eu vou-vos dizer, uma migalha que é 1% do orçamento do Estado e da riqueza do Estado. Mas, eu falo depois em destruturação das Forças Armadas. O que é que eu quero dizer com isto? E vocês pensem o que quiserem. Falámos há bocadinho de conceitos estratégicos, de objetivos estratégicos e de instrumentos. Em qualquer país evoluído do Ocidente, existem os objetivos estratégicos. Eu penso que em Portugal, neste momento, deve ser o déficit, a convergência, as próximas eleições, com um bocadinho de esforço, se vê mais alguma coisa.
permitam-me a ironia. A partir do conceito estratégico, existe o conceito estratégico militar. A partir daí, há um outro instrumento que é o sistema de forças. A partir daí, há a lei de programação militar. E depois, há toda a sustentação financeira para isto. E depois o Estado diz assim, não temos posses para garantir esse instrumento ao serviço da nação. Vamos rever a situação toda. Isto em qualquer país evoluído, a começar pela Espanha. Bom, como vê, em Portugal não se passa nada disto. Portugal, temos em outubro o próximo Orçamento de Estado, diz corta 10 milhões. E depois logo se vê. Mas depois tem que ir para a Lituânia, tem que ir agora para o Iraque, Bósnia, Herzegovina, Líbano e por aí fora. Portanto, a gente navega à vista. E uma instituição que lida com a morte e com sistemas de distribuição maciça não pode navegar à vista. Daí a palavra destruturação. E depois, naturalmente, outra palavra que eu utilizo é desmotivação e dificuldade de liderança, compreensivelmente. Como uma pessoa pode não ter dinheiro no bolso, mas quando sai à rua sente-se que está orgulhoso, que os portugueses estão orgulhosos de si. Mas se calhar em Portugal, as pessoas dizem assim, os militares, pá, esses tipos, pá, que chatice, pá, isto é um luxo. Portanto, essa é a fase da desmotivação. Vamos agora à fase da dificuldade de liderança, que é um dilema que existe entre a lealdade institucional a um sistema político que não merece credibilidade e a lealdade ético-moral perante o sistema e perante os nossos soldados. Cria imensas dificuldades. Daí eu pergunto se a finalidade será neutralizar e desacreditar. Não encontro outra. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Imagina o que seria em Portugal. Eu tive 3 vezes nos Estados Unidos e num deles tomei parte de uma coluna militar, tive que atravessar uma interstate, uma coluna aí de algumas 200 viaturas, uma coisa imensa. Aquilo demorou à vontade quase 1 hora. Foi um engarrafamento monumental. Se fosse em Portugal, o que é que aconteceu? Imagina. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Pararam os carros, foram para cima das viaturas, com a lança a dizer adeus e urrá! Regimental! Urrá! Estão a ver o conceito de civismo e de nação que existe na América, que já não é um bom exemplo a nível internacional, e que existe em Portugal. Pedia o próximo slide, por favor. Este slide não é mais do que aquela célebre expressão que toda a gente conhece, que vem muito nos filmes, e que Salgueiro Maia disse para mobilizar os seus homens para os levar a mudar o regime, que é o Estado a que o Estado chegou. Portanto, e aqui já estou a dar a palavra correta, que é a ditadura financeira versus democracia formal. O que é que nós temos? Daqui meia dúzia de semanas, meia dúzia de meses vamos votar. Vamos votar em partido. Vou votar num determinado partido. As pessoas que vão lá estar não sei quem são. Não sei se vão fazer um bom trabalho, se vão fazer um mau trabalho. Não temos qualquer capacidade de controle. E daqui a 4 meses vamos voltar outra vez. Não gostamos de vamos votar no outro e assim sucessivamente. Eu chamo isto de democracia formal. A democracia deve ser ou participativa ou representativa. E não formal apenas. Outra característica do país atual e do estado a que nós chegamos é o retrocesso social. Em cada 5 portugueses, há um que passa fome. A minha mulher está ali, é professora. Há miúdos que estão sonolentos e perguntam-se o que é que comeram ou não comeram nada. E chama uma funcionária para ir dar qualquer coisa a comer. Este é o país real, este é o paraíso que alguém diz com responsabilidades sociais que o país está melhor. Eu julgo que estamos todos borrifando para o país estar melhor. Os portugueses estão piores. Portanto, e esta democracia é uma democracia, portanto, do interesse financeiro, da austeridade, do déficit, como objetivo estratégico, como eu referi há pouco e queria salientar. Depois houve aquele período de 76 a 86, que houve um processo de desenvolvimento democrático, é um facto. Nunca se votou tanto em Portugal, nunca houve tão pouco absentismo, começou a haver alguma solidez em termos sociais, o emprego deixou de ser mais precário, começou a haver um ordenado mínimo, houve uma série de situações que levaram a algum melhoramento. Que também houve problemas financeiros depois. Depois começamos com um problema, que é nós a pensar que somos ricos, mas estamos cada vez mais pobres. Que é 1900, e não pensem que eu estou contra a União Europeia, atenção. Que é em 1986 a adesão à União Europeia e o começo dos desequilíbrios. Porquê? Porque começámos a receber dinheiro. O dinheiro começou a ser mal emprego.
E o que é que se verificou? O tecido produtivo começou a ter ilusões de estar em fartura. Os portugueses tinham maior poder de compra, o sistema funcionava, mas a sustentação económica ou financeira não existia. Recebia-se dinheiro para acabar com a indústria. Dizem as estatísticas que a indústria portuguesa estourou, permitam, estou na ordem dos 80%. As pescas, a agricultura. E depois passamos a ser um país a depender dos bens essenciais que são importados, do turismo e dos serviços. Temos um Presidente da República que foi, por volta de porventura, um dos grandes defensores desta teoria. Mas a coisa piorou em 99. Porquê? E não pensem que eu estou a contar a moeda única. Porque fizemos a adesão à moeda única, que foi a machadada final em termos económicos. Deixámos de ter a tal política cambial, que é a ilusão que somos competitivos. Quando deixamos de ser, desvalorizamos a moeda e continuamos a ser, e assim sucessivamente. A moeda agora é única e, para azar nosso, é forte. Agora está um bocadinho mais fraca. E o problema é grave porque as importações são elevadas e as importações são elevadas e as exportações de bens transacionáveis não existem. É uma ilusão. Não sei se há aqui economistas, mas mesmo que não hajam, a economia, tive um professor que me disse que é a ciência do óbvio, eu acredito, ao contrário do que fazem ver quando vão à televisão. Pensem no seguinte, que é, esqueçam a Galp e a exportação dos derivados do petróleo. E esqueçam a Alta Europa e que bens transacionáveis é que nós estamos a exportar na realidade. Quem é que nos anda a enganar? Situação atual. O Estado, aqui o Estado chegou profeticamente em anos 92 por salvar mais. Corrupção impune. Na minha humilde opinião, a culpa, estou aqui de outros advogados, a feitura vai ser contestada o que eu vou dizer, a culpa não é dos corruptos, a culpa não é dos políticos. Para mim, o Estado a que o Estado chegou deve-se ao único sistema que ficou intocável no 25 de Abril, que é a injustiça. Eu julgo que não é preciso nem mais leis processuais, nem mais leis penais. É preciso termos juízes empenhados e que não precisem de subsídios de exclusividade para estar em exclusividade. Porque nos outros países da Europa, eles estão em exclusividade por um estatuto e não por um subsídio. Isto é um pequeno exemplo. Temos a redução do Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito. Na matemática que eu aprendi, que é diferente da matemática dos nossos políticos, tendencialmente é que tende para ser gratuito. O que está a acontecer é tendencialmente cada vez mais dispendioso. Temos o Serviço de Urgências, que é uma antecâmara da morte. Tenho muita consideração, porque acho que é dos poucos ministros que escapa do atual governo, mas a verdade é que ele está a aguentar o sistema, mas depois aparece uma câmara da TV a semana passada a mostrar as urgências, são antecâmaras da morte. Crise social crónica, o desemprego, a imigração, os sem-abrigo. Passem por olhos de ver por Lisboa à noite, no Terreiro do Paço, quando se fez o 25 de Abril, em Santa Apolónia. E é tal coisa, Portugal está melhor, dizem eles. Estão borrifando, os portugueses estão muito piores. Alguma coisa se salva, felizmente. Salva-se os interesses financeiros, salvou-se o BPN, o BPP, o BES, quando digo BES não é a instituição, é as pessoas que lá estão. As parcerias público-privadas, os vistos gold. E estávamos aqui a noite toda, por exemplo. Em conclusão, pedi o último slide, por acaso é o primeiro, se não me enganei. Julgo que está mais do justificado eu ter aqui o cravo e vou levá-lo para recordação e não ter posto de acordo. Este é o cravo da realidade do país. Eu serei o primeiro a usar isto, quando de facto o país estiver como os nossos cravos estão na mesa estão. Conclusão. Portugal é uma ditadura com capa de democracia formal. Foi para isto que eles fizeram o 25 de Abril. Importa haver uma nova revolução. Eu não sou golpista. Vontade não me falta. Mas é uma revolução pela força da razão.
O Dr. Marinho Pinto está a chegar. O Dr. Vieira do Cunha está aqui. A bola está do lado dos novos projetos políticos e este é o que tem dinâmica para avançar. Importa o novo Abril pela força da palavra. Importam projetos políticos alternativos ao vulgo centrão. É isto que os militares de Abril ainda vivos e os mortos, que eu acredito, anseiam. É esta a melhor homenagem que podemos fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.